Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado no nosso canal para mais uma entrevista. Todo mundo já sabe que temos sempre às 20 horas no sábado uma entrevista boa, sempre com a personalidade do nosso movimento espírita. E hoje eu estou aqui muito feliz, muito contente, porque estou recebendo o querido escritor, pesquisador, Paulo Neto, aí das Minas Gerais. Paulo está em Belo Horizonte, eu estou aqui na Lagoa da Pampulha, viu, Paulo? Estou aqui com a brisa da Lagoa da Pampulha, em homenagem a Paulo, e Paulo vai conversar sobre alguns pontos importantes que a gente não tem abordado em outras entrevistas já. Não vamos falar na noite de hoje, poderíamos falar, mas não vamos falar em adulteração disso ou daquilo, né? Os temas serão outros, né? Então, Paulo é autor dessa obra, que eu posso dizer assim, é um best-seller já. Kardec e Chico, dois missionários, né? Está aqui na minha mão, essa obra de uma pesquisa de fôlego do querido Paulo. A gente vai tratar do conteúdo dela aqui, e também dessa obra que ela toca muito em meu coração, Alma dos Animais, de Paulo Neto, né? Todo mundo sabe que eu, por ser vegetariano, vegano, tenho uma ligação muito com essa temática dos animais, e Paulo tem um trabalho também fantástico. Também iremos abordar algo sobre a temática dos animais. Então, meu querido Paulo, eu vou iniciar, peço a você para entrar na sintonia com a gente, uma prece rápida. Então, vamos pedir nesse momento a inspiração ao plano superior para que a nossa reunião decorra num clima de paz, de harmonia, e que tanto o entrevistado quanto o entrevistador tenhamos clareza a abordar as questões tão graves, tão sérias do nosso movimento espírita e da nossa doutrina espírita, pedindo permissão a Jesus, o nosso mestre amigo, a quem tudo devemos. Iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido Paulo Neto, que eu já converso com ele há tantos anos, né? Por isso que eu estou aqui muito à vontade, é uma vibração minha conhecida. Paulo, querido, como é que você está? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Bruno. Boa noite. Agradeço aí a homenagem ao Estado de Minas Gerais, aí, colocando aí a imagem da Lagoa da Pampulha. Aliás, é muito bonita essa imagem. E é isso aí, né, amigo? Nós estamos aqui para tentar conversar alguma coisa com você, ver se a gente dá algumas dicas de alguma coisa que a gente tem feito ao longo de nossas pesquisas aí, né, que é para ajudar as pessoas no entendimento da doutrina, mas que é nesse sentido, né? Não, Paulo, e até porque você tem uma dedicação impressionante à pesquisa com teus textos, né, teus livros. Mas, meu amigo, eu queria, Paulo, primeiramente, antes de tudo, saber tua trajetória no movimento espírita, né? A gente conversa muito sobre os temas, né? Confesso a vocês que nunca, no particular, eu abordei isso com Paulo. Vai ser uma novidade para mim também. Me conta aí sua trajetória no movimento espírita. Bruno, tem coisas que a gente é encaminhado para um certo lugar, para uma certa situação, né? Então, veja bem, eu não entendia nada do espiritismo, isso aí lá mais por volta de 1987, um pouquinho antes disso. Eu tinha um relacionamento com a pessoa, e essa pessoa com um processo obsessivo muito grave, a tal ponto que a gente tinha que quase todo dia ir atrás de presidente do centro para atender, para conversar, para tirar a entidade, que loucura. E aí eu comecei nós fomos numa casa espírita, aliás, assim, a recomendação foi assim: procura um ser de Umbanda, que der para ela, né, para ele ficar livre do problema, entre aspas. Né? Assim, tudo bem, né? Eu não entendia nada, assim, bom, se é para ir, vão. Só que nós caímos no centro kardecista, por sorte, porque também não sei. E aí, assim, o pessoal atendeu muito bem e tal,
e percebeu realmente o nível de influenciação que era muito grave. E falou assim, ó, o que nós podemos fazer para vocês, assim, nós vamos reunir aqui toda quarta-feira, por exemplo, toda quarta-feira, vai ser só vocês, nós vamos fazer um trabalho só para você. E aí eu comecei a levar essa pessoa e comecei a reparar, falei assim, meu Deus, o que esse pessoal está fazendo aqui? Será que eles estão brincando de receber o espírito de conversar, sendo que não tem plateia? Era eu, a pessoa e os médiuns. Assim, esse pessoal transparece, né, vamos dizer assim, um trabalho muito sério, a forma de conversar com as entidades, a forma de tratar com a gente. Assim, eu vou começar a ler. Né? Aí eu peguei o livro dos Espíritos e acabou, bicho, eu nunca mais saí. Tá certo? Parece que é uma coisa que eu já sabia a vida toda, né? É uma coisa que respondeu a vários questionamentos que eu tinha. Eu sou de família católica, né? E já tinha muito tempo que nem ia à igreja, não frequentava nada de nada. Falava em Bíblia comigo também, era perca de tempo, sabe? Mas com essa entrada, vamos dizer, no Espiritismo, então as coisas mudaram de figura, sabe? Eu comecei a perceber coisas, uma realidade que eu não enxergava nas outras religiões, sem desmerecer, porque tudo é um processo evolutivo, né? E daqui para te falar a verdade, sabe? Sair não é fácil não, viu, Bruno? Entrar é fácil, sair que é difícil, tá certo? Depois você começa a entender a realidade da vida, principalmente a questão da reencarnação, a dor e o sofrimento, por que a gente sofre, por que não, a questão da morte, que não precisa desesperar com a morte, porque amanhã ou depois nós vamos encontrar com nossos parentes desencarnados. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande na gente, né? Aí eu voltei para minha cidade, da terra onde eu nasci, que é em Goiânia, Minas Gerais. Fica uns 250 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Chegando lá, então, não tinha casa nenhuma espírita, nós juntamos com um grupo de companheiros, fundamos uma casa lá. Depois chegou, eu fiquei mais ou menos 20 anos lá também. Aí deu uma ideia de voltar para cá, para Belo Horizonte, voltamos, e aqui nós enganjamos no movimento espírita. A gente trabalha mais na área de exposição, né, que em função dos próprios textos que a gente produz. E assim, para mim agora aqui, por exemplo, tá muito legal, porque a gente tem trabalho mesmo, porque quando eu saí daqui também, eu saí por causa do trânsito, né? O trânsito é muito, muito forte, mas agora, como eu estou aposentado e posso escolher a hora que eu saio de casa, tá certo? Então ficou tranquilo. Então o trânsito para mim aqui já não é problema mais, tá certo? Então, para você ter ideia, eu ir na região da Pampulha aí, que você está aí, né, com a imagem, eu saio daqui de casa às 5h30. 5h30. Eu chego lá, nesse horário, se eu sair 5h30, eu chego lá normalmente 6, 6h30 no máximo. Entendeu? Para a reunião começar, seja 7h30, 8 horas, tanto faz, eu saio desse horário. Porque aí eu saio do trânsito. Entendeu? Aí eu chego no lugar e fico tranquilo. E dou tranquilidade também para os caras da casa, porque longe o capala vai chegar, não vai chegar. E isso mata todo mundo, né? Eu morro no caminho, nesse negócio chega, não chega, eu morro no caminho. Tanta aflição que eu tenho, porque eu tenho compromisso e gosto de chegar cedo. Eu prefiro chegar num lugar e esperar 2 horas, ok? Do que ficar no trânsito, ó, faltando 5 minutos e eu não cheguei ainda. 10 minutos. Ah, não dá. Sinto muito. Isso aí não é para mim. Então, e aí eu comecei a fazer umas palestras também em função do que eu estava escrevendo. Aí eu fiz um texto, uma pessoa brincou assim, isso aqui dá um livro. Para que foi falar, Bruno? Eu cismei, procurei o editor e consegui publicar. O meu primeiro livro, não sei se você conheceu um personagem chamado Alamar Regis, você conheceu? Chegou a conhecer? Muito, conheci muito Alamar Regis. Pois é. Polêmico, mas era um grande comunicador. Não. Sim, ele é fantástico. E ele que teve coragem de publicar o meu primeiro livro. O título também, você já viu, né? A Bíblia é a moda da casa. Então, é um título que ninguém ia publicar, porque é altamente questionador em relação ao texto bíblico, né? E ele publicou, assim, ele me deu todo o apoio. Eu encontrei pessoalmente com ele também várias vezes, também. E eu, assim, eu tinha um carinho muito grande com ele. Ele também tinha carinho comigo. Não, mas é fantástico, cara. E aí comecei a escrever também, começou. Aí você entra, né? Que igual eu te falei, você entra naquele embalo, você não sabe como você entrou, e de repente você está lá fazendo, entendeu? Eu não, rapaz, você acha que eu já pensei alguma vez na minha vida em escrever, fazer palestra? Meu amigo, quando eu li o livro na frente de 2 pessoas, eu engasgava, ficava vermelho, eu tinha que parar.
Agora você vai na palestra cheia de gente, 300, eu não estou nem aí mais agora, entendeu? Mas por quê? Porque foi a dedicação, a dedicação. As intuições vêm para a gente falar, claro que vem. Eu preparo todo o material antes, levo tudo pronto, né? Eu trabalho nas palestras, sempre uso os slides, e tem o critério de buscar um viés mais ou menos científico, porque eu vou te colocar onde que está a fonte, eu tirei essa fala de Kardec na revista espírita tal, do mês tal, entendeu? Eu dei todas as fontes. Então, e com isso eu acabei desinibindo, né? Desinibindo e estou que estou, né? Paulo, querido, veja bem, a primeira vez que eu tomei conhecimento de Paulo Neto, né? Rapaz, não foi nem com Alamar, né? Já foi com José Aparecido. Eu não sei se você conhece, em Belém do Pará, um juiz, que eu não me recordo nem o nome dele, que ele fez uma palestra, um mini seminário sobre sua obra Kardec e Chico, Dois Missionários. Né? Era o juiz do Pará. Eu acho que isso ainda deve estar no YouTube, né? E eu adquiri a obra, fui ler, mas... E veja bem, nesse momento aqui, eu vou te fazer, a gente vai entrar no conteúdo da temática. Não é? Agora, eu queria que o meu amigo Paulo entendesse que nenhuma pergunta que eu vou fazer é com o intuito de pressioná-lo, não é? Vou fazer as perguntas e questionando você das duas visões, não é? Primeira pergunta que eu te faço, Paulo, você aí de Minas. Minas é um estado, Paulo Neto, me permita falar da tua casa, né? Como se você me entrevistasse e falasse do Recife. Que Minas tem frutos maravilhosos, né? Chico Xavier é uma personalidade impressionante. Mas depois da partida de Chico, hoje a gente olha para Minas e a gente vê, principalmente no campo da mediunidade, coisas problemáticas surgindo, né? Você sabe disso. Aliás, Minas não tem esse privilégio. Só que Minas chama a atenção por ser a terra do querido Chico, né? Então, muita coisa antidoutrinária surge, mas a questão principal que gente do Brasil inteiro advoga essa tese, mas aí em Minas é muito forte, algumas pessoas acreditam e defendem a tese de que o Chico foi a reencarnação de Allan Kardec. O que é que meu querido amigo escritor Paulo Neto pensa disso? Esse livro que você mostrou, Kardec e Chico, Dois Missionários, quando eu publiquei, eu pensei que só seria isso, ok? Então, ele deve ter umas 350 páginas, mais ou menos, não me lembro exato, mas é por volta disso. Mas os assuntos foram surgindo, muitos artigos foram sendo publicados pelos defensores da tese, e eu comecei a trabalhar em cima disso. Então, pra você ter ideia, hoje eu tenho por volta de quase 1.500 páginas sobre o tema, sobre esse tema. Tá? Bom, o que eu acho é o seguinte, eu vou usar para você uma expressão de Herculano Pires, ok? O Herculano vai falar assim, isso são perturbações que ocorrem no movimento espírita. Porque não tem a menor possibilidade de Chico ter sido Kardec. Sem desmerecer Chico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um com a sua missão, cada um deu conta da sua missão, mas os dois não são o mesmo espírito. Né? Eu tenho até para te falar depois, se quiser te falar alguma coisa, a questão o que eu identifiquei nesse trabalho, né, principalmente, foi a questão do viés do psiquismo feminino de Chico. Tá? Chico, para mim, foi uma alma feminina. Já seria, né? E eu coloco aqui, era a minha segunda pergunta, né? O Chico teria uma alma feminina, baseada em que você diz isso, meu querido Paulo? Olha,
nós podemos ter... Eu fiz até um roteiro aqui para não perder, porque este assunto para mim é grave, é importante e grave. Da Tá? alma feminina de Chico. Da alma feminina. Tá? Para a gente não ficar no achismo, sabe? Ah, não, porque eu acho que é. Não, eu não. Aqui, dentro da pesquisa que eu tenho, a minha. Tudo que eu levantei te leva a essa conclusão. É algo que a minha ideia somou, né? Mas os dados que eu levanto, as fontes, faz qualquer um chegar a essa conclusão. Nós temos, por exemplo, uma situação muito interessante. No programa Pinga Fogo, foi 27, 28 de julho de 1971, né, pela TV Tupi, Canal 4, São Paulo, o Chico foi entrevistado, né, vários entrevistadores, inclusive o Herculano Pires estava lá, e tinha uma jornalista chamada Ellie Alves. Então, a jornalista fez uma pergunta para o Chico, assim, mais ou menos a seguinte: se um homem sempre nasce homem e mulher sempre nasce mulher, ok? Então, o Chico vai responder para ela num certo ponto. Agora, eu vou fazer questão, se você me permite, de pegar um trecho da fala de Chico, mas de forma literal, tá? Eu quero literal, para não me perder e falar coisa de mais ou de menos, porque eu acho que é muito importante esse tema. Então, o Chico, num certo ponto, fala assim: o mesmo pode acontecer com a mulher que evoluiu muito, às vezes, do ponto de vista da inteligência, e que, desejando voltar à Terra para determinada tarefa do coração, junto da comunidade, é possível que esse espírito, que esteve longamente na feira das reencarnações femininas, e por isso mesmo, obtendo e fixando em si mesmo as qualidades femininas com muita intensidade, é possível que esse espírito afeiçoado às questões femininas venha no corpo de um homem para se isolar de compromissos que colocariam em risco seu trabalho junto da comunidade. Olha, quando eu li esse aqui, eu falei assim, ele está falando dele. O Chico está falando era dele, da vida dele. E aí vem o livro do Vida e Sexo, que Emmanuel vai falar alguma coisa, que é praticamente isso que o Chico falou. Então, o que acontece? E isso Kardec vai falar lá na Revista Espírita do ano de 1866, no artigo chamado A Mulher Tem Alma. Então, Kardec vai falar o seguinte, ó, se um espírito vem várias vezes, e ele também, aí ele não quantifica, tá? Quantas vezes? Vem várias vezes no sexo, então o espírito dele acaba ficando impregnado das coisas próprias daquele sexo. Se ele desencarna, ele leva para o mundo espiritual essas coisas que foi incorporada no espírito dele, ok? Se ele volta numa nova encarnação, o que ele levou, ele traz de volta para cá, para o corpo. E se ele muda de sexo, então o que vai acontecer? Ele vai ter um corpo biológico de um sexo, mas o psiquismo dele é daquele que está impregnado dentro de outras vidas, mostrando o sexo feminino, se o caso for o homem. Deu para entender? E aí, Kardec fala assim, ó, isso explica as aparentes anomalias que a gente vê na sociedade. Opa, aparentes anomalias, então significa que Kardec está falando que isso é um fenômeno natural. A mudança de sexo pode causar, não essa mudança, vamos dizer assim, vamos brincar assim, de um dia para o outro, tá? Essa do dia para o outro não ocorre, não. Mas você tem que vir muitas vezes, sem quantificar, Kardec não quantificou, reforçando, você fica impregnado daquele psiquismo. E quando você pega um corpo diferente, você tem um corpo diferente do psiquismo do outro, né? Isso eu achei muito legal, porque, de certa forma, explica muitos casos de homossexualidade que a gente vê, né? Inclusive, a gente tem um tema sobre isso, eu tenho um e-book sobre esse tema, que eu trabalhei, inclusive, justamente partindo desse artigo de Kardec, que está lá na Revista Espírita. Tem uma outra situação também, que a gente não pode deixar de falar, porque são falas do próprio Chico. Ranieri, você já viu falar no Ranieri, né? Delegado, né, de polícia, né? Foi delegado de polícia, o nome dele é Rafael Américo Ranieri. Ele tem, no livro dele, Recordações de Chico Xavier. Recordações de Chico Xavier. Ele vai ter um diálogo, num certo ponto, daí vai ter um diálogo com o Chico. E o Chico vai falar para ele assim, eu, por exemplo, é a primeira encarnação de homem que eu tenho.
Então, Chico está fazendo uma confissão a um amigo dele de forma reservada, que ele é a primeira encarnação dele como homem. Significa que o quê? Obviamente que todas as anteriores é feminino, sexo feminino. Então, se tem todas as outras no sexo feminino, então o psiquismo dele é feminino, então aquela fala para ela em aula está batendo. Entendeu? Aí fecha tudo, né? E, além disso, ele tem, além do Ranieri, nós podemos citar uma outra pessoa também que foi muito amigo de Chico, embora eles tentam depreciar a pessoa dele, que é o Arnaldo Rocha. Né? Arnaldo Rocha. E Arnaldo Rocha também vai confirmar que essa última existência de Chico é a primeira como homem. Né? Ele vai confirmar isso. Ele traça uma linha de reencarnatória de Chico, com depoimento foi publicado o livro Chico de Asas Recordações, de autoria do Carlos Alberto Costa, né? Eu acho que você fez até entrevista com ele, tá? É óbvio que eu sempre falo com o Beto, que eu conheço pessoalmente o Beto. Olha, a lista que o Arnaldo traçou de reencarnações femininas do Chico é a mais provável de ser verdadeira. Eu não posso assinar embaixo porque carece de outras pesquisas, eu não posso assinar. Mas se eu pudesse escolher, essa seria a mais provável. Por quê? Porque dá uma sequência de corpos femininos, Chico reencarnando nele, que fecharia com a fala de Kardec. Tá? Bom, além de Arnaldo, então nós já temos dois depoimentos. Vamos para o terceiro? O terceiro, de Jorge Rizini. Tá certo? O Jorge Rizini vai falar assim, olha, aqui é textual. Eu tenho uma entrevista na revista Universo Espírita, que já nem é publicada mais, ele vai falar o seguinte, de outubro de 2005. Ele vai falar assim, Chico é uma alma feminina. Ponto. Ele me falou das encarnações passadas dele, sempre como mulher. Então, Rizini sabia das encarnações passadas de Chico. Agora eu pergunto, por que ele não colocou isso e divulgou? Né? Outros ficam divulgando aí, né? Ele reencarnou no corpo de homem para desenvolver o trabalho fantástico que eu tenho da mediunidade. Tá? Então, nós temos 3 fontes, pessoas altamente confiáveis, que falam, que dão esse lado de que Chico teve a primeira encarnação como homem. Mas tem um outro detalhe, e esse caso que vai contar o Arnaldo, de certa forma, vai fechar. O Arnaldo disse o seguinte, e quando Chico terminou a obra Ave Cristo, ele fez uma prece, ele entrou em prantos, e fez uma prece por escrito, com a caligrafia dele. Então, num certo ponto, são 2 pontos que eu vou destacar da prece dele. Num certo ponto, ele fala o seguinte, ele começa, Senhor, tal, né? A prece, Senhor, tal, vai lá. Num certo ponto, ele fala assim, não me deixes sozinha na estrada. E mais na frente, fala assim, Pai, sou também tua filha. Ora, aí o Chico está se colocando como mulher, porque no romance, provavelmente, ele foi um personagem feminino. Deu para entender? Hoje eu não tenho essa preocupação de saber quem foi que personagem que foi, mas eu sei que foi um deles. Agora, qual que é, me pergunta também, que eu não sei não, tá? Porque eu não me preocupo muito em levantar a reencarnação de Chico. O meu foco é, Chico não é Kardec. Ok? Bom, isso aqui eu acho muito importante porque vem do Chico e não tem como contestar. Tem inclusive, na obra do Beto, né, na edição publicada pelo Clarim, ele colocou uma cópia dessa carta. Aliás, desculpa, da prece do Chico. Tem a cópia lá. Se quiser comprovar, está lá. Testar que a letra do Chico está lá. Mas, além dessa, tem uma outra. Agora não é a prece, não. Tem uma carta. E essa carta, meu amigo, é um negócio sério. Ele também vai se colocar numa situação bem delicada. A carta foi feita em novembro de 1962. Ela está dirigida a um amigo dele chamado Jô. Jô é Joaquim Alves.
A carta começa, essa carta é datilografada, e ela começa assim, bem no topo, né, bem no cabeçalho, assim, extremamente confidencial. A data, então, é 14 de novembro de 1962, para ser mais preciso. Então, agora textual. Então, agora é Chico conversando com o João. Desculpe-me, ainda se me refiro ao trabalho de verdade. É só para dizer a você que eu, presta atenção agora, que me sinto na condição de sua mãe pelo coração, mãe espiritual, que tem idade de quem te viu renascer, não mudou. Mais um pouquinho na frente, ó. Pense no silêncio que sua mãe, tão pobre, tão devedora, vive carregada de obrigações. Deus sabe, filho meu, quantas dificuldades foi ela obrigada a passar, desde a infância, para que o trabalho de Noel é Emmanuel, né? Não parasse nem envelhecesse. Lembre-se de que sua mãe, pelo coração, está igualmente na viagem pelo mundo. Deu para entender por que é altamente, extremamente confidencial? Né? Bom, nós podemos também, aí que a gente tem de referência, porque, Bruno, quando o assunto é delicado, eu costumo buscar pessoas que têm aquele pensamento, para não falar assim, é só a ideia do Paulo Neto, deu para entender? Oi. Paulo, querido, eu estava me lembrando aqui que tempos atrás você me mandou uma transcrição da esposa de Herculano, Dona Maria Virgínia Pires, ela refutando por completo, dizendo que era uma loucura essa tese e confrontando até a doutora Marlene Nobre. Foi isso? Sim. E o pior do Herculano é que depois de desencarnado, ele se apresenta em alguma mensagem por aí dizendo que Chico é Kardec. Acredite quem quiser. Então, assim, como eu estava falando, quando o assunto é delicado, eu gosto de procurar pessoas que vêm pensar daquela forma, porque senão o Paulo está pensando sozinho, entende? Para não ficar aquele negócio como se fosse isolado, o cara surtou, né? Então, quem pensa aqui, eu vou citar uns nomes de quem pensa que Chico tem uma alma feminina, ok? Doutor Américo Domingos Nunes Filho, você conhece? Nós falamos. Dona Branca Maria Gomes Martiniano. Ela vai falar num certo ponto de um vídeo na internet, fala que Chico tinha a delicadeza de mulher. Né? Divaldo Pereira Franco confirma taxativamente que Chico foi uma alma feminina e vai mais além ainda. Ele vai dizer que ele foi, na encarnação passada, Ruth Celine Jafé. Dora Encontre, que conheceu o Chico também, fala que ele tem alma feminina. Ismael Gomes Braga, essa pessoa está ligada na febre algum período, né? E, embora ele não cita a coisa, mas a fala dele, ele não cita o nome do Chico, a fala dele é mais ou menos igual aquele negócio que mudar de sexo, sabe? Você lembra que eu te falei lá atrás? É mais ou menos igual aquele. Então, fecha. O Jorgezinho, nós falamos também, e Ranieri. E tem uma mensagem de Memei que ela vai falar assim, a quem peço, continue velando, falando de Chico, a quem peço, continue velando por nós com o afeto das mães. Ora, como é que o Espírito vai se referir a uma pessoa encarnada, um homem com afeto de mãe? Não tem lógica, né? Então, essas informações somam. Mas tem uma coisa muito curiosa também que eu acabei encontrando. Porque essa aqui, eu nunca tinha tirado, né? Mas, como você diz, né? As coisas vão pegando de um autor, de outro, você acaba assim, olha, mas não é que o negócio tem sentido? Sueli Caldas Schubert, conhece? Ela assim, ela estudou mediunidade a fundo, né? Tem isso também, né? Então, ela tem um livro chamado Dimensões Espirituais
do Centro Espírita. Então, ela vai falar o seguinte, que no capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, vai citar uma médium chamada Ambrosina. E ela vai falar o seguinte, Ambrosina é o Chico. E quem nunca está achando meio estranho, né, essa fala, né, que a gente está fazendo aqui, por favor, pegue o livro e leia, para vocês vão ver que a descrição da Ambrosina, da mediunidade da Ambrosina, está falando do Chico. Inclusive, fala que tinha 20 anos, não sei o que é, justamente quando o Chico está fazendo 20 anos de mediunidade. Né? Arreio de família, não casou, as pessoas ficam perturbando ele, querendo mensagem, tá certo? Muito dedicado. Então, é impressionante. Não falei isso, meu Deus, tá aqui. Não tem jeito. Então, é o seguinte, como que vai dar um exemplo da pessoa como mulher? Não tem lógica, entende? Então, pode disfarçar, né? Está querendo disfarçar, né? Então, somando isso tudo, eu estou convicto de que Chico tinha o psiquismo feminino. Mas eu quero colocar uma pitadinha importante do análise, porque você me deu uma luz aí, a questão do psiquismo feminino, né? A sequência de Chico em algumas encarnações. Mas eu vou lhe perguntar uma coisa, Paulo Neto, veja bem. Sabemos que Kardec não era médium ostensivo, né? Não era médium ostensivo. Aí veja a pergunta, né? Então, você acha que uma mediunidade como a de Chico Xavier, com aquela diversidade, sintonização fácil, uma mediunidade como essa, ela vem do nada, né? Cai de paraquedas? Como é que você explica aí essa linha também da mediunidade? É interessante essa pergunta, porque eu sempre questionei isso, sabe? Eu falei assim, mas será que já nasce médium, não tem nada para trás, vida para trás, é uma coisa só dessa vida, né? E você bem falou aí, realmente, muitas pessoas falam que Kardec não foi médium, mas ele foi médium de intuição, sim, tá? E, inclusive, tem relato na Revista Espírita lá que um espírito fala que... A pergunta que eu lhe fiz foi que ele não era médium ostensivo. Não, sim, é médium de intuição. Não fala que é médium de jeito nenhum, é de jeito nenhum. Eles falam que ele não é médium de jeito nenhum. Ele é médium de intuição. Então, num relato lá na Revista Espírita, o espírito falando assim, ó, tinha duas vintenas de espíritos ao redor dele. Ele estava na casa dele, Kardec na casa dele. Tinha duas vintenas de espíritos ao redor dele. E tinha 2 ou 3 falando alguma coisa com ele, pegando a informação de outros, da impressão de outros de nível mais elevado. Então, esses 2 espíritos ou 3 pegavam informação de 2 espíritos mais elevados e passava para Kardec. E lá está falando textualmente, Kardec escrevia achando que era dele. Tá certo? Então, ele conseguia pegar o pensamento dos espíritos. E quem sofre influência de qualquer grau de espírito é médico, ponto, fim de papo, morreu Bahia. Né? E se ele ainda escreve o que os espíritos ditaram, aí que é o médico mesmo. Né? Só que na intuição é muito sutil. Né? Então, veja bem, então vamos analisar. O Chico tinha uma mediunidade aberta assim, até onde parou, né? Bem aberta. Então, Kardec, com a intuição, se for Chico, como é que acontece? Será que tem jeito? Então, isso eu sempre questionei. Então, eu comecei a pesquisar isso e encontrei umas 3 obras que sustentam a tese de que a mediunidade é resultado de longa e laboriosa preparação através de muitas vivências ou muitas encarnações. Podemos citar a obra do Chico Xavier Amor e Sabedoria de John Quinn. Esse inclusive, eu não consegui muita coisa desse autor, não, mas eu só sei que ele teve relacionamento com o Chico, tá? Teve relacionamento com o Chico tinha avisado de Chico. E tem um livro muito interessante também, que aí é da Ivone de Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Mas quem vai falar não é a Ivone. Quem vai falar é o Espírito Bezerra de Menezes, que faz o prefácio.
Então, existem mediunidades que do berço se revelam no seu portador. E essas são as mais seguras, porque as mais positivas. Ou agora, frutos de longas etapas reencarnatórias. Tá? E aí nós podemos... Aí a Sueli Caldas tem isso também, que nós citamos, só que agora é um outro livro dela, é o mais recente, não sei se você tomou conhecimento desse livro, chamado Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias, foi publicado agora recentemente pela FEB. Né? Esse aqui, Paulo? Esse aqui? Ô, menino, eu sei que tem mesmo, rapaz, lá. Cara, é esse mesmo, esse mesmo. Então, pode procurar num ponto aí, ela vai falar disso, né? Que, inclusive, assim, ela fala assim, num ponto, assim não era a primeira reencarnação de Chico como médium. Porque ela fala exatamente, a mediunidade é algo progressivo, né? Você não nasce médio aqui sem ter mediunidade atrás. Então, o que eu digo, se nós olharmos desse lado, por esse ângulo, a mediunidade de Kardec, pequena, porque era uma só, com a de Chico, era várias mediunidades, então um não pode ser o outro, porque o salto é muito grande. É muito grande, não tem nem como. Tá? Não tem nem como. Né? E aqui nós estamos falando de pontos doutrinários, eu não estou falando de achismo, estou falando de pontos doutrinários. Paulo querido, veja bem, vamos então fechando esse combo, né, da tese Chico C. Kardec, né? Realmente eu indico aqui Kardec e Chico, dois missionários, né? Porque o que Paulo falou, pessoal, isso é uma entrevista, né? Não é um seminário, embora procurem, Paulo tem, eu vou deixar na descrição uma palestra toda que Paulo tem sobre essa temática, está aqui embaixo do nosso vídeo, para vocês, com riqueza de detalhes, penetrarem na pesquisa de fôlego do Paulo, né? Mas eu queria ainda te fazer uma pergunta. Eu posso fazer um pedido? Eu não sei se você pôs, porque eu fiz também desse Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina, uma palestra está gravada. Se você puder colocar o link lá depois. É ela que eu coloquei. Não, são duas palestras. Mas eu coloco imediatamente quando a gente acabar aqui. Você me passa pelo Zap, já vai entrar aqui. Não é? Porque, veja bem, eu fui convidado para falar sobre esse tema, de Kardec ser Chico ou não, e essa questão da alma feminina de Chico tem que ser a parte. A parte, ok. Tem que ser a parte. Okay. Aí eu fiz essa, depois eu trabalhei o resto. Tá certo? Ok, então deixa eu explicar, pessoal. Tem um link aqui sobre o trabalho de pesquisa do Paulo. Hoje ainda, pouco depois, já vai estar o segundo link sobre essa questão da alma feminina, Paulo. Tranquilo. Sim. Viu? Meu amigo, mas a pergunta que eu quero te fazer, Paulo. Eu sei que você é um cara escolado, né? Pesquisador cascudo na vida. Eu não estou falando de que você se fragilize, né? E tem uma sensibilidade afetada por conta disso. Mas, meu amigo, o que você sofreu, Paulo, né? De calúnia, difamação, por ir de encontro a essa corrente da tese Chico Xavier Kardec. Minha pergunta é, o que é que você acha disso, hein, Paulo? O Carlos Alberto Braga também, né? Fiz um vídeo de entrevista com o Paulo, que roubaram um fragmento, colocaram numa página tal aí colocando Divaldo, César Perry, Carlos Alberto como grupo obsessor, né, do espiritismo, né? Uma coisa triste, mas você também. Eu queria te dizer que eu estou entrevistando a querida Heloísa Pires, né? Estou com um programa com ela semanalmente e perguntei a ela se Dona Nena daria até entrevista. Dona Nena disse que prefere não dar entrevista, exatamente porque essas questões... E você sofreu isso na pele, não é? O que é que você acha desses expedientes de irmãos espíritas se utilizarem dessa prática, meu querido Paulo? Só uma adenda aí, que eu quero aproveitar um gancho aí, já que você citou a Dona Nena. Indiscutivelmente, a Dona Nena
foi amiga de Chico e amiga mesmo. Concorda? Ela já publicou, se não me falha a memória, 2 livros sobre Chico. Não tem um deles que ela fala que Chico é Kardec. Por quê? Tá? Quanto à questão desses ataques, um achei até hilário, sabe? Porque aí fica falando do grupo de Kardec, dos obsessores, né, tal, e colocou o Carlos Alberto Costa como meu mentor. Mal sabem, se eu fosse ouvir o Carlos Alberto, eu não tinha publicado, eu não tinha chegado às 1.500 páginas que eu tenho hoje do tema. Eu já tinha morrido só no primeiro. Agora é o seguinte, por que eles falam isso? Porque nessa primeira edição do livro Kardec e Chico, Dois Missionários, eu agradeci o Carlos Alberto. Mas por que eu agradeci? Porque quando ele viu que eu estava fazendo uma pesquisa sobre o tema, ele me passou a material dele, o livro dele, em PDF. E aí, para pesquisar, você sabe como é, que é muito fácil. Né? Então, o pesquisador, se não tivesse recurso de ter os documentos para pesquisar, você acha que vai ficar lendo os livros todos para sair pegando as coisas que te interessam? É difícil, não é fácil. Então, você tem no arquivo em PDF, você põe a palavra que te interessa, então ele vai e localiza a palavra, toda vez que a palavra aparece, então é fácil. Então, ele me deu esse livro, esse arquivo, e por isso que eu agradeci. Então, a ajuda dele foi fantástica, me aliviou o trabalho, né? Mas daí ele virou meu mentor, tá? Ele virou meu mentor. Mas a questão de ataques, eu fiz questão de fazer 2 falas minhas, tipo assim, frases. Uma pequena e outra é muito longa. Mas a primeira é pequena. Aí você vai entender o que eu penso. Ataques pessoais sempre vêm de pessoas sem ética, que não tendo argumento para derrubar a tese do outro, passa a agredi-lo, indo até ao ponto de depreciá-lo moralmente. Outra. Todas, é mais ou menos o sentido, porque essas pessoas que ficam depreciando vai fazer o que eu vou falar aqui agora. Todas as pessoas que demasiadamente ficam insistindo com os outros para que pensem como elas, no fundo, fazem isso pelo motivo bem simples de que o inconsciente delas as alerta de que estão erradas. E a insistência qual vela acesa as mantém firmes nas suas verdades. Por essa razão, jamais deixarão de tentar que os outros se alinhem com os seus pensamentos, ainda que não tenha lógica alguma. É isso. Perfeitamente, sentido total. Esse que é o meu pensamento. A forma tão virulenta já revela o inconsciente em erro, né? Já revela. Veja bem, aí você vê, atingem, colocam Dona Nena num salseiro desse, ela até recusa para dar entrevista, porque... E hoje em dia é assim, meu querido. Agora, se usasse, no meu caso, uma entrevista também do Charles Kempf, que usaram uma fala de Charles Kempf, como se Divaldo tivesse admitindo que era Lemarie, usam, não assumem a autoria, aí botam numa página que ninguém sabe de quem é, no Facebook, né? Botam numa página lá que eu não vou citar a página, e fui eu, seu amigo aí do Revelare, Beto Ramos, sofreu isso também. Eu e Beto, a gente tentou deter isso, a gente não conseguiu. Agora, Paulo, eu sei quem é, Beto sabe quem é, Paulo Neto sabe quem é, né? Sim. Então, meu irmãozinho, um beijo na alma para você, oro, e um dia eu disse a ele no Facebook, por mensagem, né? Espera um dia, quando eu desencarnar, olhar nos seus olhos, né? Porque é lamentável, muito lamentável, né? Veja bem, uma coisa que eu penso é o seguinte: quando você está consciente que você está com a verdade, se os outros não quiserem acreditar naquela verdade que você tem, qual o problema? O problema é deles, não é seu. Agora, quando você não tem muita certeza, que você fica insistindo com os outros para acreditar no que você acredita, para você ficar tranquilo. Tá certo? Meu querido Paulo, eu faço meu trabalho. É o que eu disse a Beto, né? Vamos orar por nosso camarada aí, que ele acorde para o Cristo, pelo amor de Deus, e até para o Chico Xavier,
que a gente fica pronto, né? Todo Jorge, um dia a gente vai se deparar, né, no plano espiritual com essa personalidade, né? Então, meu querido Paulo Neto, meu amigo, o tempo caminha. E aí, Paulo, veja bem, eu queria te fazer uma pergunta, que são assuntos que estão à baila aí no movimento espírita, né? Você já ouviu falar, né, nesse pessoal que o Leonardo Marmo, novamente, eu cito, ontologicamente cita dos Kardec estritos, né? Nada fora de Kardec, e como se Kardec fosse uma Bíblia estagnada, não é? Você conhece essa obra, Paulo? Davi Kardec, Um Diálogo Possível, a querida Ebelagui de Souza. Você tem essa obra? Tem. Essa obra, Kardec, em 1857, Darwin, a teoria da evolução das espécies, em 1859, né? Então, Um Diálogo Possível. Aí a pergunta que eu te faço, Paulo, ao longo do tempo, e aí eu te pergunto se Darwin teve influência nisso, Kardec, o pensamento de Kardec foi evoluindo, Kardec evoluiu o seu pensamento ao longo do tempo nas obras fundamentais, na Revista Espírita. Na verdade, eu vou pegar um trecho da Revista Espírita, porque eu acho fundamental. Nós temos que tirar essa ideia de que aquilo que não está na codificação não aceita. Porque Kardec não pôs ponto final na codificação. Ele disse lá, no certo ponto lá, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo de espiritismo, só coloca as bases, o resto é a sequência. Mas eu tenho uma fala de Kardec, a Revista Espírita do ano de 1867, então ele está 2 anos para desencarnar. Então, eu gostaria, assim, se me permitir, vou ler também, assim, bem pausado, porque merece minha mente ressaltar. Ele vai falar assim: o Espiritismo não disse ainda a última palavra. Muito longe disso. Não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas espirituais. Muitas dessas descobertas serão fruto de observações ulteriores. Descoberta fruto de observações ulteriores. O Espiritismo não fez, de alguma sorte, até o presente, senão colocar os primeiros degraus de uma ciência cuja importância é desconhecida. Agora, com a ajuda do que já descobriu, ele abre aqueles que virão depois de nós, depois de Kardec, o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Então, aí sim que nós vamos acrescentar alguma coisa. Ele não fechou. E nós estamos fechando. Tá? Kardec, ele muda de ideia. Exatamente nessa questão que você colocou aí em relação a Darwin. Só que eu já ouvi, eu comentei até com você mais cedo, de uma determinada palestrante, e diga-se de passagem, ela tem muito conhecimento mesmo, mas eu ouvi a fala dela falando assim, que Kardec teria antecipado Darwin. Só que existe aí uma falha de comunicação, vamos dizer assim. Porque quando você pega o Livro dos Espíritos da segunda edição, de março de 1860, então você vai lá ter a informação que o princípio inteligente veio pelo menos do reino do reino animal. Do reino animal é pacífico, tá? Animal, reino hominal. E aí, ela usando isso, porque tem essa resposta, ela falou, né, essa justificativa dela, que Kardec antecipou Darwin. De jeito nenhum, porque essa questão de nascer ou de vir na progressão pelas reencarnações do reino animal não existe na primeira edição. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o espírito humano vinha, né? Não. O espírito humano sempre foi espírito humano. Então, veja bem, entre 18 de abril de 57 e 18 de março de 1960,
Kardec e os espíritos mudam de ideia, porque aí a resposta é dos espíritos. E no meio tem Darwin. Então, na verdade, Kardec, vendo a teoria de Darwin, ele falou assim, eu vou perguntar tudo de novo, esse negócio tá legal, não. Não tô, entendeu? E fez as perguntas. Aí os espíritos, o que fizeram? Bom, agora você já tem ciência, eu vou soltar o que eu não podia soltar naquela época. Perfeito. Perfeito. Deu para entender? E aí, e outra coisa que a gente, na pesquisa, acaba topando com a informação. Tem uma coisa que, para mim, ficou muito claro, principalmente de umas coisas que comecei a ver agora recentemente, que, para Kardec, mais importantes são os fatos. Ok? Ou seja, se o fato está provando uma coisa, se falou lá antes uma outra, vou mudar porque os fatos agora estão falando outra. Lembra do caso da possessão que nós começamos lá para trás? O que fez Kardec mudar de ideia em relação à possessão? Os fatos. Mas que fatos? O caso da senhorita Júlia e os processos de Mozinho. E recentemente descobri, você sabe o quê? Um médico chamado... a pronúncia eu não sei, porque é nome francês, tá? Mas vou falar do jeito que escreve. O senhor Morin. Não sei se pronuncia assim, tá? Ele era médium de sonambúlico, e na descrição que Kardec dá do fenômeno ocorrido com ele lá na Revista Espírita de 1869, ele vai descrever exatamente como se fosse uma possessão, ou no linguajar comum, uma incorporação. Tá? Agora, o que aconteceu com Kardec? E aí eu acho que foi a falha, entre aspas. Quando ele mudou de ideia, na minha opinião, o que ele devia ter feito? Lá no livro dos espíritos ali, dos médicos, fala assim, não, esse negócio não é assim, já é assado agora. Ou seja, colocar ali naquelas duas obras a nova visão. Ele não fez. Né? Ele vai fazer na Revista Espírita, assim, vai ficar bem claro, quando ele cita o caso da senhorita Júlia, mas acontece, qual o problema da Revista Espírita? Quem lê? Quem lê? E aí, ele vai registrar essa nova posição em que livro? A Gênesis. Aí eu pego de novo, quem lê? Então, a maioria de nós fica não lê onde que ele mudou de ideia, e ficamos com as ideias anteriores, fica defendendo um de dentro que não há possessão. Não dá, né, meu? Aí não dá. É falta de amplitude de conhecimento. Paulo, querido, você falando da evolução de Kardec, deixa eu pegar aqui outra obra-prima sua, né? Alma dos Animais. Paulo, e você tocou aí numa questão de Kardec relativa à evolução do homem e dos animais. Então, meu amigo, veja bem, adquiri esse livro há alguns anos, sou vegano, vegetariano, minha bandeira é divulgar espiritismo, isso é questão pessoal minha, não é? E, claro, sou fascinado pelo mundo animal, né? Meu querido Paulo Neto, a gente, quando estuda André Luiz, a gente vê aquelas descrições, né, de animais no mundo espiritual. Tá? E não apenas a obra de André Luiz, em outras obras também. Quando a gente vai ver esses debates hoje aí nas redes sociais, né, porque está cheio de doutor de espiritismo em rede social hoje, que a forma que falam é a última palavra, né? É a última palavra de uma forma fundamentalista, não admite, e sempre um xistezinho. Quem quiser discutir é totalmente desautorizado com xiste, com a ironia. Mas, meu amigo, o que é que você me diz isso da presença dos animais na erraticidade? Há ou não há os nossos irmãozinhos animais, o princípio espiritual no plano espiritual entre os espíritos humanos, meu querido Paulo Neto? É uma situação interessante essa aí, porque aí nós vamos cair naquele mesmo problema. Se você ficar só em cima da codificação, lá vai falar que não. Os animais reencarnam quase que imediatamente. Mas tem uma outra coisa que eu achei, que eu falei assim, meu Deus, esse negócio está embolado. Se embolou todo o meio de campo. Veja bem, o Erasto, em algum ponto, ele vai dizer o seguinte,
que os animais encarnados, eles não aprendem nada. Ok? Então, veja bem, se os animais não aprendem nada quando encarnados, e lá desencarnado ele reencarna imediatamente, como é que o espírito dos animais evolui? Quando e onde? Bom, a questão da manifestação dos animais, na codificação, tem alguns casos pequenos, poucos casos, assim de cabeça não poderia precisar, mas tem entre 3 ou 4, talvez, não são muitos. Mas tem um livro que a gente chama daqueles autores espíritas clássicos, você conhece muito bem, só de falar o nome você já vê que merece a reflexão sobre a pesquisa dele, que é Ernesto Bozano, o italiano Ernesto Bozano. Então, ele tem uma obra chamada Os Animais Têm Alma. E nessa obra, ele divide em vários tópicos, mas ele apresenta 130 casos que dá conta de entre eles, esses casos, tem casos de manifestações de espíritos de animais. Manifestação. Se existe manifestação de espíritos de animais, então existe animais na erraticidade. Não tem jeito. Agora, recentemente eu descobri uma coisa interessante. Eu tenho informação daqueles documentos que Canuto de Abreu viu na França, não que ele trouxe, que ele viu lá na primeira vez, em 1921. Ele viu vários documentos lá, depois que, eu acho que em 1925 que voltou lá, parte desse documento já tinha sumido, algumas partes dele, então não deu para recuperar muito, não. Mas nesse de 1921, que ele anotou muita coisa, né, do que ele viu lá e tal. Então, tem a notícia seguinte, que ele viu várias caixas de papelão com documentos cronologicamente selecionados. Então, tinha as pastas, assim, e na pasta tinha o que estava dentro da pasta. Ou seja, por exemplo, tá? Um exemplo. Atas das sessões da Sociedade Parisiense. Então, as atas estavam ali na pasta. Autobiografia de espíritos célebres. Estava na pasta. E tinha uma pasta, essa sim que me deixou muito curioso. Olha o título. Fatos e comunicações sobre alma de animais. Então, meu caro Bruno, Kardec estava juntando os documentos para mudar de ideia. Se é que ele já tinha mudado. Ele estava querendo mais fontes para falar assim, não, mudei por causa disso. Deu para entender? Porque Kardec foi dos fatos. E ele fala isso, os fatos é que mandam. Então, dentro disso tudo, né? Eu tenho uma pesquisa sobre isso, que eu tive que registrar, porque começou a surgir a ideia, não, que as manifestações dos animais, tudo é criações fluídicas. Tudo bem. Será que o animal de criação fluídica movimenta? Entendeu? Aí eu fiz. Inclusive, tem em formato e-book. Quem quiser depois pode colocar o link lá embaixo também. O e-book chama Os Animais, Suas Percepções e Manifestações Espirituais, onde eu trato só dessa questão. O danado, Paulo, é que o Kardec disse que a doutrina era progressiva. Mas isso, rapaz, os caras estão querendo fechar, não dá, ué. O que nós temos que tomar cuidado, isso é óbvio que nós vamos ter que tomar cuidado, é para não abrir a porteira. Até reencarnação de espírito no mundo espiritual, eu já ouvi falar por aí. Passarinho chocando o ovo, um espírito macho, desculpa a expressão, tá? Espírito macho com espírito fêmea, criando fantasminhas camarada no mundo espiritual. Então, cuidado. Não é bem por aí, não. Tem um controle. Tem um controle universal que tem que ser observado. Por isso que eu adoro um mineiro aí, que para mim é um herói, viu? Não sei se você gosta dele, viu? Mas para mim ele é um herói, que é o querido doutor jurisconsulto José Passini, né? Foi reitor da Universidade de Juiz de Fora, naquelas análises doutrinárias que ele fazia dessa bagaça toda aí que você falou, reencarnação no mundo espiritual. Doutor José Passini era fantástico. Eu andei escrevendo algumas coisas também.
meu querido Paulo. Quer ver? Você permite, tem um outro tema também que esse pessoal fica falando também, tá. A questão das colônias no mundo espiritual. Perfeito. É outra polêmica, que outra briga. Ô, Bruno. Mas aí até Swedenborg falava, Paulo. Não, você sabe que eu publiquei um livro sobre isso, né? As colônias espirituais e a codificação. Então, a primeira obra de Chico que fala sobre colônias não é o nosso lar. Vou adiantar. A primeira obra que fala alguma coisa de colônias ou construções no mundo espiritual chama-se Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta, ele foi publicado, se não me falha a memória, no ano de 1934 e provavelmente escrito no final de... 1935 e escrito no final de 1934. O primeiro livro do espírito individualmente psicografando por Chico. Na minha pesquisa, eu achei 13 fontes anteriores a essa, que dão conta de construções no mundo espiritual. Aí eu digo assim, mas 13 são poucas. Beleza, eu também acho. Mas para compor a primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec usou 10 médios só. Então, eu falei assim, a deficiência, a minha limitação e deficiência fica em cima de quê, o Bruno? É que eu não domino inglês. O meu problema é este. Porque se eu dominasse inglês, eu posso ter certeza que eu ia achar um montoeiro de obras falando sobre isso. Então, quem sabe inglês e for pesquisar esse tipo de coisa, vai achar provas assim, de montão, meu. Claro que vai. O Paulo, sem querer me meter na seara, não é? Mas você tem uns aplicativos bons hoje aí de tradução. Internet é um mundo maravilhoso, né? Mas não é questão de tradução, esse saber pesquisar os termos. E na fonte. E nas fontes, Passar a fonte. Se você tem a fonte, tem jeito. Tradutor, tudo bem. Como que eu vou achar a fonte? Meu amigo, aí vamos a uma questão, que essa questão, por isso que está se aproximando o fim da nossa entrevista, essa questão eu deixei para o fim, essa semana, né? Quarta-feira, tratei com Dona Heloísa Pires sobre Herculano, pegando aquela deusa da mitologia, Paulo Neto, Hécate, a deusa tríplice, não é? E fazendo analogia com a doutrina espírita em seu tríplice aspecto. O Herculano aborda ali o espiritismo como ciência, filosofia e religião. Paulo, querido, durma-se com barulho desses, né? O pessoal pega Herculano sem ler, usa o nome de Herculano e ficam deblaterando aí que o espiritismo não é religião, é um movimento dos espíritas laicos, não é? E aí eu pergunto a você, que é um homem de pesquisa, tem um ferramental maior e melhor que o meu amigo, e Kardec aí na questão do espiritismo ser ou não ser religião? O que é que você me diz disso? Eu postei no meu site na segunda-feira um artigo pequeno. Eu tenho maior, mas eu fiz um pequeno, tipo assim, mais conciso, para ver se as pessoas leem, né? Porque quando é muito grande, eu leio. Espiritismo, uma religião digna do Criador. Você vai falar comigo assim, Paulo, você endoidou. Porque que título é esse doido? Ele tem uma razão de ser. No livro Obras Póstumas, se não me engano, deixa eu ver se confirmar isso. Conta de uma reunião em 30 de abril de 1856, na casa de Sor Rostam. E a médium, quem era a médium? Senhorita Jafé. E usava a cesta de bico. Então, estava recebendo a mensagem pela cesta. No trecho, um trecho da mensagem. O que interessa. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivai,
A tua missão é aí. Livre, a cesta se voltou rapidamente para o meu lado, como eu teria feito uma pessoa que me apontasse o dedo. Então, veja bem, qual que é a missão de Kardec? É criar uma religião verdadeira, grande, digna, bela e digna do Criador. Então, como que o Espiritismo não é religião? E ele, eu acho, que pressentindo a morte, ele quis deixar isso em pratos limpos, bem definido, para que ninguém arrumasse polêmica e nem confusão. Mas não adiantou nada, coitado. Deve estar revirando o túmulo lá, porque o nosso movimento é sui generis. No discurso que vai fazer, que está lá registrado na Revista Espírita do ano de 1868. Nós vamos falar desse discurso. Mas antes disso, eu lembrei de uma coisa aqui, porque tem um negócio, eu fiz uma anotação aqui, que eu acho que merece a gente colocar também. Kardec estava... Kardec estava preparando para publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí houve uma mensagem de autoria de Erasto. Então, Erasto disse para Kardec assim: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Apresentar o Espiritismo onde está a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Isso não é religião, não? E, antes lá de coisas, tem uma outra coisa também interessante, que é uma prece que Kardec fez. Isso está lá naquele documento do Canuto de Abreu, está disponível aí lá pela Fundação André Luiz. Então, o início da prece é o seguinte. Então, é Kardec que está fazendo a prece, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, quanto mais medito sobre o objetivo final do espiritista, que é a sua constituição em religião, mais eu me sinto mais eu sinto minhas ideias se aclararem e o plano se delinear. Sem dúvida, graças à assistência dos vossos mensageiros, porém, mais também eu sinto quanto esse trabalho exige calma e meditações sérias. Ou seja, então lá pelo ano, deixa eu ver, a prece de dezembro de 1866, Kardec já estava preocupado em como falar que Espiritismo é religião. Aí, vamos lá agora sim, nós vamos em 1868. Discurso perante a Sociedade Espírita de Paris, 1º de novembro, na sessão comemorativa dos mortos. O discurso está publicado no fascículo de dezembro, da Revista Espírita. E, coincidentemente, entre aspas, o título é: o Espiritismo é uma religião? Caraca, meu! Aí, qual que põe lá? Quando dois estão reunidos, meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou usando uma frase bíblica, né? Mas, a certa altura, ele vai falar assim: se assim é, dir-se-á, o Espiritismo é, pois, uma religião? Pois bem, sim. Sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e disto nos glorificamos. Pai, peraí. Mais claro do que isso? Não precisa. Existe outro sentido para a religião no seu filosófico? Mas ele vai falar outra coisa também. Minha frente, no parágrafo seguinte, eu vou falar: porque, pois, declaramos que o Espiritismo não é religião. Então, ele está falando que é, então eu vou falar por que não é. Pela razão de não haver uma palavra para expressar duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião, presta atenção, por que ele vai falar que não é? É inseparável da de culto. Então, quando você fala religião, o cara vai pensando em culto.
que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, o que o Espiritismo não tem. Ou seja, no sentido vulgar dessa palavra, como vocês entendem, põe afora, não é não. Mas é assim, no sentido filosófico é assim. E aí vem lá, ó, fechando. O Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião, numa religião o quê? Na acepção usual da palavra, não se poderia nem deveria se ornar de um título sob o valor do qual, inevitavelmente, seria desprezado. Ou seja, se lá no início, Kardec fala assim, o Espiritismo é uma religião. Pergunta a você, Bruno. Nós estamos falando de Espiritismo aqui hoje? Ele sabia, não podia falar. Ele tinha missão, tinha que segurar. E aí ele vai fechar. Eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Aí eu pergunto, Bruno, cadê a ciência? Foi embora, sumiu? O que é a parte ciência do Espiritismo? A parte ciência do Espiritismo se desdobrou na metapsíquica com Richer, que depois virou o quê? A psicologia, que infelizmente caminhou para um viés católico, aí, como diz, caiu tudo. Mas a parte científica vai para lá. Agora, então, você pergunta assim, Paulo, como você define o Espiritismo? Eu diria exatamente como Emmanuel. O Espiritismo é uma religião, é como se fosse um triângulo. A religião é o ângulo de cima e a ciência e a filosofia embaixo. Ou seja, o Espiritismo precisa da ciência para se firmar, porque tudo que ele tem e acredita, ele se apoia, ou tudo não, quase tudo que ele tem dos princípios dele, ele se apoia na ciência. Por exemplo, a reencarnação vai apoiar na ciência, imortalidade da alma vai apoiar na ciência, vida futura. Então, isso vai apoiar na ciência. Ele precisa da ciência, ele não pode abandonar a ciência. Se ele abandonar, ele vai para o brejo, né? Como diz o outro. Né? Então, ele tem que ter ciência. Não é para... Não estou tirando a ciência da religião, de jeito nenhum. Seria a religião científica, entre aspas. Mais ou menos assim, entende? Mais ou menos com esse viés. Agora, se tirar a parte científica, essa parte dos procedimentos científicos que a gente usa para manter os nossos princípios, todo edifício vai ruir. Todo. Paulo, querido, você citou aí Richer, em breve estaremos entrevistando aqui o Samuel Magalhães, mas, Paulo, dentro da religião, eu me lembrei de uma conversa nossa, rapaz, até hoje foi a que causou mais impacto em mim na questão, a gente está discutindo o aspecto religioso e o pessoal coloca essa questão dentro desse aspecto, a questão Rustem, meu querido Paulo Neto, né? Até hoje o Paulo tem uma explicação que, para mim, é a mais impactante, né? Paulo, a tese do corpo fluídico de Rustem, como é que você aborda isso, meu querido Paulo Neto? Bruno, você sabe o seguinte, eu acabei fazendo uma pesquisa em cima disso, das obras de Rustem. Obviamente que uma análise não é tudo que fala lá, né? Porque não tem lógica, né? Se fazer a análise de tudo que tem lá. Mas a gente saiu lendo alguns trechos, vou comentar esse, e sai selecionando os textos, assim, à torta e à direita, né? Bom, moral da história, eu estou aí com um volume praticamente de umas 250 páginas, já tem uma editora analisando para ver se publica ou não sei. Já até arrependido de ter mandado, porque se não tivesse mandado para lá, já tinha publicado no meu site. O que me interessa é o conhecimento, né? Publicar livro nenhum para mim nessa altura do campeonato. Mas, então eu fiz esse material, essa pesquisa, aí a análise do ponto de vista doutrinário, algumas vezes do ponto de vista bíblico e algumas vezes os dois juntos. Tá certo? Mas tem uma passagem, isso aqui eu vou falar sinceramente para você. Eu acho que é um tiro mortal na tese de Rustem. Eu acho que é um tiro mortal. Essa passagem, eu não lembro assim, exatamente qual volume, tá? Mas, em princípio, eu acho que é o segundo. Tá? Ele vai analisar o Evangelho de Lucas, onde
tem o relato de Lucas sobre a circuncisão, o procedimento da circuncisão. Esse ritual, o ritual judaico, é quase que o ritual de iniciação religiosa, né? Então, por isso que a religião judaica é religião de homens, né? Entendeu? Que é só o homem que... E o que consistia? Então, consistia da operação que a gente chama de fimose, ou tirar a pele que cobre o pênis. E esse procedimento era feito ou pelos pais, pai, ou então por alguém que, vamos supor, é um médico, né? Entre aspas, naquela época, podia fazer. Mas era algo festivo, né? Devia se vir um almoço, chamamos parentes, amigos, aquele negócio todo, entendeu? Então, vamos imaginar com nossos botões, Bruno. Se Jesus tinha um corpo fluídico, vai desculpar a expressão que eu vou usar aqui, tá? Não tinha como cortar o pintinho dele. E se eu fosse fluídico e não tivesse como cortar, todo mundo que ia estar aí ia ficar sabendo, meu amigo. E essa notícia ia espalhar igual rastilho de prova. Aí sim, era um ser especial, Deus na terra, sei lá, qualquer coisa eles iam inventar para ele. Então ali nós íamos saber se ele era agênere ou não. É ali. Os espíritos inspiradores, entre aspas, que eu sempre ponho, de Rothstein, não comentaram absolutamente nada do procedimento cirúrgico. Eles saíram pela tangente. Eles só falaram da questão das ritualísticas da igreja, que nós temos que obedecer, mas as circuncisões não falaram. Mas por que não falaram? Porque não tinha argumento para explicar. Certo? E tem um outro também que a gente pode colocar no meio. Aquele seguinte, diz que quando Jesus estava mamando, o leite voltava para Maria e entrava no sangue, rodando, né? Então, mais ou menos assim. Mas veja bem, uma criança tem que se alimentar. E alimentando faz cocô e xixi, não tem como fugir. Tá certo? Se ele era fluídico, alimentar não tinha jeito. Fazer cocô também não tinha. Fazer xixi também não tinha. Era mais um elemento que ia espalhar igual rastilho de pólvora. Tá certo? Então, para mim, esses dois pontos, embora são, como se diz, detalhes simples, mas são fatais. Na minha concepção, são fatais. Não tem como sustentar essa tese mais. Agora, eu vou dizer uma coisa a você, viu, Paulo? Você é o único que aborda a questão de Rustem por esse prisma. Até hoje, que eu já vi. Não, é porque eu trabalhei os dois lados, né? A parte bíblica, que a gente já trabalha a parte bíblica há muito tempo, eu tenho esse lado questionador em relação de textos bíblicos. Mas eu confesso que é a mais convincente para mim e que causou impacto, né? Impressionante. Meu querido Paulo Neto, olha, do jeito que eu comecei, eu vou terminar tomando Minas Gerais como inspiração. Não é Minas que vai ser o centro da minha última pergunta para você. Vai ser apenas como inspiração, não é? Paulo, tua terra, a gente sabe que é o eixo abstrato da política nacional, não é? Minas e São Paulo, a política do café com leite, né? Café com leite. Você sabe disso. Não vamos falar diretamente sobre política, pelo amor de Deus, né? De forma alguma, mas um certo movimento que se formou aí, que vem crescendo aqui no Nordeste, é uma coisa impressionante, viu, Paulo? Para mim, eu dou minha opinião, para mim é uma excrescência, né? Mas eu quero saber da tua opinião, que é a politização do movimento espírita com o movimento que se apresenta, o movimento dos espíritas progressistas de esquerda,
E eu digo a mesma coisa, eu fico a cavaleiro. Se surgisse um movimento de espíritas direitistas, à direita, minha crítica seria a mesma, não é? Mas eu quero ouvir você, meu querido pesquisador. O que é que você acha da politização do movimento espírita? A Heloísa Pires fica estarrecida quando cita o Herculano como socialista, desde a época, um grupo de Campinas, e ela vem, esclarece com muita luz essa questão. Mas, como você vê, é preocupante, Paulo, esse momento de uma politização com esse movimento de espíritas progressistas. O que é que você acha disso? Você sabe, Bruno, que no espiritismo não se proíbe nada. Mas tem uma coisa que eu acho que Kardec proibiu: tocar em assuntos políticos dentro da Sociedade Espírita de Paris. Isso era terminantemente proibido. Por quê? Porque cada um tem a sua opinião e não larga a mão. Muitas vezes nós nos embrenhamos nas ideologias políticas e nos esquecemos de um aspecto importante que a gente tem que analisar, que é a moralidade das pessoas vinculadas aos movimentos políticos. E sem ter essa moralidade, como é que nós vamos abraçar uma causa? Outro dia também, ontem, se não me engano, eu estava assistindo uma palestra, o cara falou fantástico, né? Você vai se alinhar a um partido, desculpa, que prega o aborto? E como é que fica a doutrina espírita? Você vai tirar ela fora, jogar ela fora naquele momento, depois você pega ela de volta? Então, são coisas inconciliáveis. Tem coisas que você tem que definir. Você quer, você sai daqui, funda sua região para lá, funda o seu partido. Não tem problema. A porta está aberta. Agora, trazer esse viés ideológico, político, para o meio espírita, sinto muito. Isso me entristece muito. A pessoa tem o direito, e cada um tem, de escolher o partido que ela quiser. Agora, aquele partido tem que ter aquela moral que a doutrina prega, porque senão você é incoerente. Você se torna a pessoa incoerente. Igual deu o exemplo que eu dei. Você está sofrendo do partido não sei o que lá. Esse partido advoga o aborto. Pronto, então você está errado. Ou você fica do partido e larga o espiritismo, ou fica do espiritismo e larga o partido. Pode escolher. Tá? Então, esse é um lado que nós não estamos olhando. Nós, como espíritas, não estamos olhando. Nós estamos nas vaidades, não sei o quê, as conveniências que tem por aí, né? Ideológicas. Muitas vezes nós somos manipulados, inclusive, você sabe muito bem disso, que somos manipulados por outras mentes, né? Mas com a capacidade de argumentar mais que a gente, que enfia as coisas na cabeça da gente, e de repente não está percebendo o óbvio. O óbvio. Ou seja, nós não estamos vendo a plataforma do partido que a gente está defendendo, que aquela plataforma tem coisas contra aquilo. Socialismo, e, na minha opinião, utopia pura. É minha opinião. Não existe... Eu quero que alguém me apresente um país no mundo que o socialismo deu certo. Para não ir muito longe. Porque a ideia é todo mundo igual, mas essa ideia de todo mundo igual acaba com o incentivo do progresso da pessoa. Se o sistema não te permite. Então, é asfixiante, pô. Não dá, sinceramente, não dá. Eu não entendo essa situação. Perfeito. E você falou aí, a plataforma da gente, a gente tem que ver questões que ninguém nem liga mais, né? Aborto, pena de morte, são questões muito sensíveis a gente, né? E eu concordo. Paulo, e agora saindo da política, para a gente encerrando, uma coisa que me preocupa muito nesse momento de pandemia. Claro, a gente está numa emergência sanitária, sem dúvida, mas é o que toca na nossa liberdade. É impressionante como as pessoas não estão vendo que os grandes cartéis estão aproveitando esse momento para tolher a liberdade do indivíduo, mas é uma questão, sim, sensível aos princípios espíritas, né? A liberdade. Mas, meu querido Paulo, eu queria sua palavra de despedida, a palavra de um mineiro, né, para os nossos amigos aqui do Brasil inteiro, através da internet.
que ouviram esse grande escritor e pesquisador. Sua palavra, sua mensagem final, meu querido. Ô, Bruno, eu tenho que te agradecer, sabe, assim, pela oportunidade que você está me dando de colocar para fora o que a gente pensa, né, e as pesquisas que a gente trabalha, porque no movimento aparecer um trabalho sério não é fácil. E eu julgo meu trabalho é sério, né? Então não é fácil, né? E publicar livro, você sabe, também não é fácil. Ele só quer publicar romance. Livro de estudo não se publica, né? Então, esse espaço que está dando, eu acho que dá para a pessoa perceber um pouquinho como que é o meu trabalho, né? E fica um convite a você, a todos aí que estão assistindo, se vier em Minas, em Belo Horizonte, tá certo? Pode vir procurar aqui, que nós vamos comer um pão de queijo, né? Pão de queijo, tá certo? Será um maior prazer. Toma um cafezinho com pão de queijo, será um maior prazer. E Hugo, Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom mesmo, tá? Meu querido, você aí é raposa ou é galo, meu querido Paulo Neto? Na verdade, eu não torço para time nenhum mais. Por quê? Porque é sofrimento puro, meu. É sofrimento puro. Tem uma hora que o time está lá em cima, você está beleza. Não tem hora que está lá embaixo. Aí o Cruzeiro, por exemplo, há um tempo atrás, ganhou o campeonato do Brasil. Depois está lá embaixo, saiu para ir uma divisão de... Aí eu vou ficar sofrendo. Quando eu estava trabalhando, não tinha ninguém torcendo para mim, não, meu. Paulo, você como um bom mineiro, agora ficou bem em cima do muro, se safou direitinho, parabéns, viu? Não, eu gosto de assistir jogo de decisões. Se o Atlético estiver jogando com qualquer um, eu assisto. O Cruzeiro estiver jogando, eu assisto. O América, eu assisto. Eu sou assim. Qualquer time aí de fora de estado, time importante, eu assisto também, eu gosto de assistir. Agora, eu torcer ele para me morrer, rapaz, eu tenho que preservar meu coração. Tem que ter meu coração. Meu querido, eu aí em Minas, eu sou torcedor do galo mais lindo do Brasil, por causa da massa atleticana, viu? Rapaz, você não tem ideia do estádio que estão fazendo. Depois eu vou mandar um link para você assistir. Você tem um pessoal com drone, acompanha todo dia. Não, até não é longe da área central, não, tá? Até relativamente perto, mas é uma coisa de louco. Praticamente é como se fosse Lego, montagem, tudo montado, pré-moldado, faz fora, vem cá e monta. Fantástico, mas sempre fantástico. Depois eu vou te mandar um link aí que dá uma visão mais panorâmica para você ver. Vai ficar um estádio muito bonito. Paulo, querido, aquela história que esporte é cultura, né? Agora, sim, você preste atenção que o futebol tem uma ligação com a raiz no povo, às vezes o povo pobre, e veja que cria uma identidade nacional. Você vai, sim, cada estado desse tem um clube centenário, né? Isso é muito bonito, esse aspecto popular. Eu digo até, o Chico dizia que tinha uma enorme admiração pelo Corinthians, né? Porque fazia muito tempo, naquela época, que o Corinthians já era campeão, né? Então, os grandes espíritos entendem essa alegria popular, né, digamos assim. Não, e tem os laços de amizade, de afeto que você estabelece com as pessoas, em função disso aí. Ah, vão lá para o estádio, vão para o Mineirão, vão junto aquela turma, vão para o Mineirão, vai de carro, vai de ônibus. Então, isso faz parte da vida da gente. Você me convidou aí, mas você vai me levar para eu conhecer o Mineirão. Quem sabe, depois da pandemia, o estádio novo do Galo, viu? Não, esse aqui você pode vir, mas vai ficar muito bonito. Eu vou te mandar para você ver. Tem uns 3 ou 4 pessoas que gravam com drone, passa o drone por cima lá, sabe? Não, é coisa de louco, coisa de louco. Mas, meu querido Paulo, você falou aí sempre acompanhando tão belamente de religião, então vais fazer a prece final da nossa entrevista, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, vamos pedir a Jesus, nosso mestre amado, que possa permitir, através dos nossos anjos da guarda, que a gente possa enxergar o Espiritismo naquilo que ele é. A proposta de renovação, de mudança de comportamento, principalmente, para que a gente torne pessoas boas, pessoas preocupadas com a dor e sofrimento do próximo. Que essas divergências que
ocorrem no nosso movimento possam ser sanadas, ou eliminadas, ou reduzidas. Enfim, que a gente possa viver em paz uns com os outros no movimento espírita, para que a gente possa ser luz para os que não estão no nosso movimento. E vendo a nossa luz, possam ver a presença de Deus na nossa doutrina. Se conosco, mestre amado, hoje, agora e sempre. Meu amigo Paulo Neto. Rapaz, a nossa despedida, viu, Paulo, não vai ser nem efusiva, que a gente conversa todo dia, né? Foi. Querido, mais um abraço, viu? Muito bom lhe ver. Você engordou com a pandemia, viu, Paulo Neto? Ah, mas nós estamos igual porco, né? Só comendo, dormir. Aposentado, né? Beijão, viu? Pô, Paz e tchau, bem. tchau.